Hoje eu resolvi trazer para vocês um passo a passo bem para iniciante, tá? É uma coisa bem simples mesmo, tá? Onde eu vou mostrar, né, assim, como criar um molde, né, para fazer o risco e, consequentemente, a pintura, tá? Eu não vou prolongar muito no assunto, porque senão, às vezes, eu posso falar demais e fazer de menos, se é que vocês me entendem, né? Ou seja, falar demais na teoria e de menos na prática. E não é o que eu quero, não nesse momento. Mas, enfim, vamos para o passo a passo, tá bom? Para esse passo a passo, vamos precisar de uma superfície para colocar o pano, né? Aqui eu tenho uma porta de um armário, tá? Já passei cola, que é a cola permanente, onde você coloca na superfície, numa tábua, no MDF, uma placa, alguma coisa, passa, deixa secar, de preferência de um dia para o outro, aí depois você vem com o pano, aqui também eu já tenho um paninho, já com barradinho de tecido, né? Tudo bonitinho. Aí você vem com o pano, coloca em cima e se certifica que ele tá bem preso, né? Para quando estiver pintando ele não ficar fofando, né? Afastando do lugar. Depois, vamos precisar também de uma bacinha com água, um paninho para limpar o pincel, tá? Eu tenho aqui 4 pincéis, um filete, que é um da ponta bem fininha, e mais 3 de tamanhos diferentes, tá? Também vamos precisar da tinta de tecido. A tinta de tecido é a gosto, né? Da sua preferência. E para fazer o molde, a gente vai precisar de... Eu peguei aqui uma capa de caderno, tá? Uma capa de caderno, que era de caderno de desenho, que eu tinha aqui da minha filha. Peguei e aí a gente vai fazer o molde, tá? Para fazer o molde aqui, o que é que a gente vai fazer? Eu até já fiz um aqui, mas eu quero uma um pouco maior. Vamos fazer um risco de uma meia-lua, vamos dizer assim, certo? Faz uma meia-lua, faz do outro lado, repete o risco do outro lado. E aí você vai aprumando ele com uma borracha, tá? Pega uma borracha e vai aprumando, deixando ele do jeito que você quer, certo? Aqui, ó, faz uma curvinha aqui. Faz uma curvinha aqui nele, de um lado. E do outro lado, você pode dar uma afinada, tá? O meu tripé tá balançando, gente, é porque o celular tá balançando porque o meu tripé é na mesa. Então, a mesa, qualquer movimentozinho, ela balança. E aí, você dá uma afinada do outro lado, aqui, ó, pra fazer a ponta da folha, da pétala, tá? Olha só. Nada perfeito, é coisa pra iniciante mesmo, sem medo, sem receio, só vendo a coisa acontecer, tá? Mesmo porque perfeição a gente consegue com o tempo, com a prática. Aqui também eu vou colocar um riscozinho assim, ó, fazendo um detalhe, como se a folha tivesse virada. Pronto. Este é o meu molde. Também vou pegar uma tesoura e vou recortar, certo? E aí, a gente vai deixando de acordo com aquilo que a gente acha que tá bom. Se acha que tá bom, ótimo. Se acha que precisa melhorar, a gente vai mexendo e deixando do nosso jeitinho, do nosso agrado, certo? É tudo bem simplesinho, é pra quem tá começando mesmo. E aí, agora, olha só. Cortando. Ele tanto vai servir pra fazer a flor, como também pra fazer a folha, tá certo? Olha só, ficou desse jeito o nosso molde, tá? Agora, eu vou centralizar ele aqui e vou riscar. Olha só. Esse aqui substitui um stencil, né? Às vezes moramos numa região onde não temos acesso aos moldes, né? A como mandar imprimir os gráficos naquele momento que a gente quer. E aí, para não ficar sem fazer, né? Por conta disso, a gente improvisa. Ou seja, a gente faz a coisa acontecer de acordo com a nossa realidade, certo? E essa flor aqui, ela vai ficar bem grande, tá? Eu já fiz um vídeo e postei aqui, onde eu falei que para quem tá iniciando, olha eu conversando, né? Para quem tá iniciando, quanto mais, se o desenho for grande, vai ser melhor, certo? Porque aí... E com menos detalhes também. Que aí vai ficar mais fácil pra gente produzir... Produzir não, vai ficar mais fácil pra gente pintar, né? Não vai ter aquela preocupação de que não tá detalhado, que não tá isso, não tá aquilo, mas por quê? Por conta que estamos iniciando, né? E detalhe mesmo, detalhe, pintura que deixe que faça com que ficamos, né? Assim, deslumbrado com os resultados. Isso a gente consegue com a prática, tá? Pronto, aqui já temos uma flor, 5 pétalas, certo?
Aqui só a gente fazer assim, olha. Faz um risco aqui, dá uma curvinha, vamos supor que a folha está dobrada, tá? Aqui também, vou colocar, tá mais dobrada ainda. O desenho, ele não, pra quem tá iniciando, a preocupação não é que ele seja realista, mas que ele fique bonito aos nossos olhos, tá? Eu vou escolher pintar de rosa, rosa e púrpura. E aí, vamos preencher. Como o desenho é bem grande, quanto mais o pincel maior, melhor, tá? E aqui. Porque o meu pincel já tá pequeno. Tem que ser um pincel maior. Tá? Olha só. Preencheu. Sem aquela cobrança. Ah, tem que ficar perfeito, tem que ficar... Não, você tá começando. Então, você tem que... você tem que ir curtindo o processo, tá certo? Nenhum resultado acontece sem o processo, né? Agora também eu vou usar o branco, tá? Vou usar o branco. Deixa eu ver aqui. O pincel estava melado, de tinta brilhosa, e eu esqueci. Achei que tinha limpado, mas não limpei. Tá? Pronto. Aqui, eu preenchi primeiro na parte do... puxando para perto do miolo, eu preenchi com o púrpura, com a cor mais escura. Depois, vim com o rosa escuro e fui preenchendo o restante da pétala, certo? Aí, para dar claridade, na parte de cima, eu vim com o branco, tá? Vim com o branco e vim dando luz, tá? Na parte de cima. Pronto. Essa parte aqui, vamos ver que ela tá por trás da outra pétala, né? Veja que essa pétala aqui, ela tá por cima. E se ela tá por cima, ela vai ser mais clarinha, tá? Ela vai ser mais clarinha. E aí, essa parte que tá por baixo, vai ser mais escura, tá? Então, vamos preencher com púrpura. E depois, quando a gente termina de preencher, a gente vem dando o acabamento. Fazendo os retoques, né? Onde é sombra, a gente escurece mais um pouco. E onde é luz, a gente clareia mais. Essa parte aqui, ela tá dobrada, tá? Essa folha. Em tudo que ela tá dobrada, aqui vai ser mais escuro, tá? Aqui ela vai ser mais escura. Aqui. E essa parte aqui, de cima, preencher logo essa parte, tá? Aí vem aqui e preencho com o rosa, que é a parte que vai ser mais clara, certo? Aqui, olha. Essa folha, ela está dobrada. Então, mais escuro. Bem aqui assim, eu vou colocar um pouco de púrpura também, para ficar mais escurinho, tá? Que é a parte onde faz a curvatura, na hora que ela tá dobrando essa parte, essa ponta. Pronto. E agora, para encher o restante da folha com o rosa escuro. A flor ficou bem grande mesmo. Mas a intenção era essa, tá? Para não ficar divisória. Pronto. Aqui, onde tá um pouco do rosa claro, eu vou colocar branco.
E aí eu vou fazendo dando umas pinceladas, tá? Deixando um pouco mais claro. Olha, tá? E as técnicas, a gente vai aprendendo e aperfeiçoando no nosso trabalho com o tempo, tá? Com o tempo. Não é logo assim de imediato, não. Passar o branco aqui. Onde a folha está com a pontinha dobrada, que eu falei, né? Olha. Aqui. Dou uma espalhadinha. Mais um pouquinho aqui de púrpura para dividir. Aqui também dou mais uma escurecida, porque essa parte aqui está por baixo da outra folha, tá? Se ela tá por baixo, ela vai ficar mais profunda, né? Vai ficar mais escura, para dar o ar de profundidade, tá? E aqui um pouco mais de branco. Pronto. Agora vamos dar mais umas pinceladas aqui. Ficar uns tonzinhos mais escuros, tá? Aqui. Vamos preencher a outra folha. E esse processo aqui, a gente vai fazer o mesmo processo que eu fiz nessas duas, a gente vai fazer nessas outras também, tá? Só que sempre observando. Essa daqui tá dobrada. Se ela está dobrada, então, essa parte aqui vai ser mais escura, né? Essa parte mais escura. E aqui mais claro, tá? E aqui também, aqui vai ser mais escuro, tá? Eu tanto posso fazer de uma por uma as pétalas, ou eu posso preencher tudo de uma vez. Mas para eu preencher tudo de uma vez, eu tenho que ter domínio sobre isso, certo? Eu tenho que ter domínio sobre a pintura, para pintar rápido, porque às vezes, se a gente mora numa região muito quente, no instante a tinta seca, e se a tinta seca rápido, elas não se misturam, né? Não se misturam mais, e aí vai ficar com divisórias, certo? Então, agora, vou preencher aqui ela. Vou pegar um pincel maior, tá? Pra ver se a gente agiliza aqui o trabalho. Aqui também é onde a folhinha está dobrada. Que é onde ela dobra, né? Ela vira, dá aquela virada pra deixar a ponta dobrada. Então, aqui vai ser um pouquinho escuro também, tá? Aí, agora com o rosa. E agora, preenchendo o restante da pétala com o rosa escuro. E essa pinturinha é bem para iniciante mesmo, gente. É assim, quando a gente tá começando, a gente, claro, tem que fazer por onde, sempre melhorar, mas não pode ter aquela cobrança de querer ter um resultado perfeito comparado a tantas outras pessoas que já pintam há muito tempo, né? Por quê? Porque a gente tá começando. E isso vai ser um processo. É um processo pra gente ir melhorando cada vez mais. Então, para que isso aconteça, sempre tem que estar praticando, tá? Essa parte mais clara. Branco. Pronto. E aí, eu vou fazendo assim uns riscos no meio da pétala para ir dando mais suavidade, né? Deixando mais leve a pintura, onde ela vai ficar mais clara, tá? Agora aqui um pouquinho mais. Assim. Quando a gente realmente pega gosto pela pintura, é uma coisa muito prazerosa, tá? Então, o que eu posso falar é que quem tá iniciando, quer pintar, vai em frente. Vai em frente, determinação, e aos poucos vai pegando jeito na pintura, tá? Vai pegando prática e cada vez mais os trabalhos vão ficando melhores.
Aqui, ó. Pronto. Essa tá dobrada bastante. Pronto. E agora, vamos para outra. Aqui eu percebo que uma pontinha da pétala, dessa pétala aqui, tá por cima dela. Então, mais escuro, né? Mais escuro, tá? E agora, venho com o rosa. Com o rosa escuro. Ah, pra esse passo aqui, tem umas partezinhas aqui que tá meio durinha, viu? Pra essa mistura aqui, de 2 tons na mesma pétala, eu não preciso limpar o pincel não, tá? Só se eu fosse trocar para uma outra cor, onde eu fosse preencher uma folha ou então o miolo. Aí sim, eu tenho que limpar o pincel. Mas aqui não é obrigado não, tá? Aqui. Às vezes também a gente inclina o pincel para ficar melhor, tá? De a gente trabalhar com a tinta e fazer a mistura de uma cor sobre a outra. Tá com uns bolinhos. Pronto, agora com o branco. Vou vir aqui com o branco, fazendo a luz, deixando umas partes mais claras da pétala, tá? Inclinando o pincel, ó. Não tô fazendo com ele assim, deitado. Estou inclinando ele assim, ele meio que em pé. E aí, tô fazendo os detalhes, tá? Deixando umas listrinhas, para dar mais um efeito mais bonito na flor, na pétala, né? Aqui. E agora, vamos pra última pétala, tá? Na última pétala, mesma coisa. Aqui. O rosa. Preenchendo, só preenchendo tudo. Cuidado com esses bolinhos, que eles são traiçoeiros. Aqui. E vamos lá, né? Misturando a tinta. Aqui, olha, preencheu. E agora vamos pra luz, né? Para a luz. Deixa eu dar uma misturada aqui na tinta. Essa daqui, ela tá um pouco por cima dessa outra, tá? Então, vamos lá. Dá mais uma clareada na pétala, né? Agora aqui, elas estão muito próximas. Então, o que eu quero? Eu quero fazer com que ela se sobressaia aqui. Ela fique por cima. Então, um pouco mais de branco aqui, tá? Olha só. E aí, essa outra pétala ficou por baixo também. Aqui. Quanto mais detalhe a gente coloca na pintura, mais ela vai ficando mais bonita, tá? Vai criando mais vida. O desenho vai se destacando mais. Mas, por hora, tá bom, né? Aqui, agora o miolo. Para o miolo, eu vou colocar amarelo, tá? Vou colocar amarelo. Vou usar essa cor aqui, amarelo ouro. Amarelo ouro.
Vou preencher todinho. Movimentos circulares, tá? E não tem problema que pegue por cima da pétala, não. Um passo a passo bem para iniciante mesmo, tá? Eu diria que é quando a gente tá iniciando mesmo, tá no comecinho, é aquele desenho bem simples para nos passar segurança e fazer com que a gente sinta vontade de fazer mais, tá? Não tem problema ficar com uma manchinha rosa, que a gente ainda vai passar um sépia, tá? Fazendo o contorno aqui do sépia. Cadê? Vamos com o sépia, fazendo aqui o contorno ao redor e dando uma esfumaçada, tá? Ao redor do miolo. Olha. Tá? E não é obrigado a ser nele todo, não. A gente faz só numa parte. E aí, depois, a gente vem dando uns detalhezinhos com o branco. Tá? Olha, vai esfumaçando. Vou pegar um pouco do sépia também e vou fazer um detalhe aqui no centro. Fazendo tipo uma barroquinha, dando profundidade no miolo, tá certo? Com o branco, eu vou pegar o pincel mais estreito. Vou pegar um pincel mais estreito e vou dando batidinhas, tá? Assim, ó. Esse pincel já tá grande, deixa eu ver um menor. Esse. Peguei um pincel menorzinho. Aqui. E vamos fazendo detalhes, tá? Ó. Umas batidinhas por aqui também, tá? Olha. Vamos fazer um contornozinho aqui para dar um brilho no centro dela com o branco, tá? Aqui, ó. Cadê? E aí, umas batidinhas também. É bem coisa de iniciante mesmo, gente. Olha só, tá? Agora, vamos para a folha. Para a folha, o que eu faço? Vou centralizar uma folha aqui, tá? Aqui. Só que aí eu vou dar uma afinada nela, tá? Eu vou pegar, olha só. Vou tirar do mesmo molde que eu usei, eu vou riscar. O mesmo molde que eu usei, eu vou riscar pra fazer a folha, tá? Dá pra você fazer as pétalas com ele, vem e faz a folha. Olha aqui o que foi que eu fiz. Coloquei o molde da folha, da pétala em cima do papel, tá? E risquei e fiz um Vzinho embaixo para completar a folha. Recorta. Deixa eu recortar aqui, tá? Olha só. Vou desenhar. Deixa eu ver. Aqui. Vou desenhar essa folha aqui. Tá? E vou desenhar outra folha aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo, tá? Aqui, ó. Vou desenhar outra folha aqui. Pronto. Duas folhas só. Vou passar um risco no centro dela. Sim. Tá? Dando uma curvadinha nele, ó. Poderia ser reto? Poderia. Mas eu vou dar uma curvadinha nele, tá certo? E vou seguir essa curva. O que é que eu vou fazer aqui? Nessa curvinha que ele tem, a parte de baixo, eu vou deixar a luz na parte de cima, tá? Pra pintar essa folha, eu vou usar verde oliva e verde pistache, tá bom? Aqui. Opa. Deixa eu levantar aqui um pouco o tripé, né? Aqui, ó. E preencho a folha, tá? Também. Preencho a folha. Gente, esse barulho foi o pincel que enganchou no tripé, tá? Eita, senhor.
Aqui. Na verdade, eu preenchi errado, tá? Por que que eu preenchi errado? Se eu quero a luz desse lado, essa parte aqui, escura, ela tem que ficar pra cá. Calma, que isso tem solução. O que é que a gente vai fazer? Eu vou puxar aqui, olha. Vou seguir um risco aqui, né? Vou dar uma preenchida nela aqui. Olha. Isso acontece, tá? Mesmo quem já pinta há muito tempo, muitas vezes acontece de se confundir, tá? E pintar um lado que não era pra pintar. Mas, enfim, pra tudo nessa vida tem jeito. Pronto. Aqui, preenchi. Agora, eu vou vir com o verde oliva aqui, ó, de baixo, de cima pra dentro, tá? Puxando pra dentro. Eita, de novo, que o cabo do pincel é grande. Aqui, tô com um pincel grande. Aqui. Isso acontece, isso acontece. Aí você diz, misericórdia, o que é isso? Calma, calma, confia no processo, vai dar certo. Olha só. Pronto. Preenchi com verde oliva aqui, de fora pra dentro, tá? Agora, vou vir com o verde pistache. Falei bem engraçado porque eu tenho o pincel na boca, tá, gente? O cabo do pincel. Vamos lá. Pronto, aqui, olha. Onde eu tinha preenchido com o verde oliva, eu venho com o verde pistache, tá? Olha. De dentro pra fora. Tá vendo? Ali, onde era a linha, eu estou colocando, de novo, Jesus, verde pistache. Pronto. E é isso. E agora é só ir misturando, tá? Olha só. E a flor já está criando forma, né? Deixa eu levantar aqui mais um pouquinho. Pronto. De novo aqui, olha. De fora pra dentro agora. Aqui eu passei o verde pistache de dentro pra fora. Agora eu tô passando de fora pra dentro, tá? Pra que ela se encontre com o verde oliva. Olha. Aqui, ó. Mais escuro por quê? Porque tá por trás da folha, da flor, tá? Olha só. A folha tá por trás das pétalas. Então, a gente deixa mais escurinho, tá? Pronto. Vamos para a outra. Pro outro lado. Depois eu volto pra finalizar ela, tá certo? Dá uma puxadinha aqui. Isso. E vamos lá, né? Verde oliva. Quero a luz pegando de cima. Então, parte escura tem que ser aqui, ó. De dentro pra fora, certo? Ela também está por baixo da pétala. Então, eu posso preencher toda essa parte aqui com um verde mais escuro, tá? Olha. Aqui. E agora, vamos colocar aqui o verde oliva. De dentro pra fora. Só no centro, tá? Aqui, olha. Pronto. Porque na parte de cima eu vou vir com o mais claro, que é o verde pistache, tá? Isso. E agora, na parte de baixo. Aqui, olha, de fora pra dentro. Ah, e aqui eu tô sempre usando o pincel meio inclinado, tá? Eu acredito que fica melhor pra preencher.
E essas bolinhas aqui atrapalham aqui só. Eita. Como é tudo verde, eu não vou limpar o pincel, tá? O mesmo pincel, já vou pegar o verde pistache e já venho misturando. Olha, misturando toda a tinta, tá? Aqui. Isso. E agora, a parte de dentro pra fora. Olha. E assim está a nossa folha. Terminou? Não, não terminou. Para quem tá iniciando, assim, já dá uma, já deixa a gente com ânimo, né? Já deixa a gente animado, né? A gente já vê um resultado. Mas vamos acrescentar mais um detalhezinho aqui, tá? Vou vir com o marfim e vou dar mais uma luz, tá bom? Nesse trabalho. Ah, e a tinta só de um lado do pincel, tá? Nunca nos dois lados. A parte da tinta eu sempre coloco, posiciono pra cima, tá? Olha. E aí, eu venho fazendo umas pinceladas, tá? Puxando umas pinceladas. Olha só. Tá? Pra dar um detalhe na folha. Ó. Tá? Coloquei a tinta e puxei, veja só. Aqui, ó. Coloquei a tinta, passei no risco do centro dela, né? E aí, depois, vim, encostei aqui, ó. Dei uma achatadazinha e puxei. Ó. E à medida que vai sumindo a tinta, se eu quiser mais forte, eu vou fazendo mais, certo? Olha. Pronto. Aqui. Agora, aqui, tinta no pincel, tá? Só de um lado. Venho aqui, encosto o pincel aqui, e aí eu não puxo reto assim, eu inclino ele pra baixo e puxo assim, olha. Ó, tá? Isso pra formar um detalhe mais na folha. Olha só. Encostei e vou puxando, ó. Tá? Olha, encostei o pincel aqui, ó. Eu posso fazer assim também, ó. Faço assim e já puxo. Só que isso exige prática. Quem não tem, olha, encosta. Quando encosta o pincel, aí já puxa, forma uma listinha. E aí você vai reforçando, tá? Reforçando pra ir dando detalhe. Ó. Começo é um pouquinho complicado, mas conforme a gente vai praticando, a gente vai pegando. Vai fazendo, a gente vai pegando a prática, tá? Tem que ir praticando sempre. E aí, quando eu penso que não, a gente consegue fazer com muita facilidade. Ó. E aqui está a folha, tá certo? Vamos para a outra. Aqui. A outra é o mesmo processo. Tinta no pincel. Aqui, olha. E aí, vou puxando a tinta, espalhando a tinta, tá? De dentro pra fora. Ó. Já ficou mais claro, né? Só que aí eu quero uns detalhes, esses detalhes aqui dessa outra pétala. O que é que eu faço? Olha só, tinta no pincel, só de um lado. Encosto e puxo. Inclino o pincel pra cima, assim, ó. E puxo. Aqui, ó, tinta no pincel, encosto e puxo. Puxo pra cima, inclinando ele pro lado, assim, ó. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Tô fazendo com a mão direita, tá? Eu sou canhota. É por causa do... coisa do celular. Pronto. O outro a gente vai trabalhar de fora pra dentro, tá? Tinta no pincel. E aí, ó,
Coloca o pincel aqui e puxa. Puxa ele na diagonal. Ui. Na diagonal, inclinado. Tinta no pincel, vem aqui de novo e puxa de novo. Olha. É como se fosse formando uma vírgula, tá? Ó. E aí, depois a gente vai dando retoque. Deixa eu pegar o pano. Pronto. Agora, se eu quero mais uns detalhes, eu vou colocando, tá certo? Só essa flor aqui, eu não quero ela assim. Eu vou pegar e vou fazer uns detalhes aqui. São coisas simples, tá? Bem simples. Deixa eu fazer uma quininha aqui, pra deixar mais bonita, né? E aqui também. Ela ficou tão grande que não dá nem pra ver o detalhe direito, né? Olha só. Aqui. E agora, eu quero mais detalhes nessa flor. Aqui eu tô usando um pincel bem largo, tá? Mas a gente usa para detalhes pincel fininho. Quanto mais fininho, melhor é, tá? Tá? Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui um sombreadozinho com o rosa mesmo. Vai ser de rosa mesmo. Esse sombreado era pra eu ter feito antes de começar a pintura, tá? Que é pra não ficar esses espaços em branco, olha. Aqui, mas vai dar um tonzinho bem bacana. Ó. Tá? Vê só. Aqui. Quando a gente coloca esses detalhes, já dá mais... Quando coloca essas cores assim, né? Faz um sombreado ao redor do gráfico, da pintura, já dá mais um detalhe no trabalho, tá? Olha só. Essas florzinhas eu vou fazer com o branco. Vou fazer com o branco. E aí, eu vou usar simplesmente o cabo do pincel mesmo, tá certo? Olha só. Aqui. 1, 2, 3. Ó. 4 bolinhas. Aqui outra. Isso é bem coisa de quem tá iniciando mesmo, tá? Ó. Aqui. Quatro. Aqui. Sim. Agora, com o amarelo, eu vou colocar o miolinho, tá? Ó. Agora, vou pegar o verde oliva e com o pincel eu vou fazer uns detalhes, tá? Os detalhes é simplesmente isso aqui. Olha só.
intercalando o pincel de um lado e do outro, de um lado e do outro, tá? Ó. Movimentos simples, só para não deixar... Olha. Tudo que a gente vai acrescentando, vai tipo dando detalhes, tá? Sem aquela cobrança de que seja perfeito. Não. Início é pra a gente pegar gosto mesmo na pintura. E conforme a gente for pegando gosto, a gente vai praticando e vai melhorando, tá certo? Olha só. Com o pincel filete, eu vou simplesmente fazer uns detalhes, tá? Olha só. Aqui. Aqui ela deu uma clareada. Como ela deu uma clareada, eu vou reforçar na luz, tá? Vou reforçar na luz. Isso, às vezes, quando a pintura tá seca, ela clareia. Quando ela clareia, a gente vem e dá mais uma reforçada na tinta, tá? Esse pincel aqui é meio cerda mole, tem que trocar. Esse aqui. Reforçando a tinta. Ó. Sim. E agora, vamos para o outro lado, né? Aqui, nessa flor, eu vou querer colocar uns pistilhozinhos de branco, pra dar mais um detalhezinho no centro dela, tá? Pra não ficar sem nada. Então, eu vou vir aqui com o pincel aqui, ó. Pequeno. Vou vir fazer uns tracinhos no centro dela, assim. Ó. Tá? Aqui. Olha. Também. Em cada pétala eu coloco 3, 4 tracinhos, né? Ela é grande, então vai dar mais um detalhe, tá? E aí, aqui, eu coloco uns pinguinhos de... umas bolinhas, tá? Olha. Aqui eu não tô preocupada com realismo, tô preocupada em fazer um trabalho bonito, tá? Que me inspire a continuar praticando a pintura em tecido, certo? Ó. Pronto. Então, esse foi o trabalho de hoje, né? Espero que, para quem tá iniciando, sirva de motivação e que vocês gostem, tá? Do que eu trouxe pra vocês, tá? Espero que de alguma forma venham a ajudar, tá certo? Então, um fim de tarde muito abençoado pra todos e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.